Por que o coelho? Preciso de plateia, vô. Tupã também? Com certeza. Por que você não chamou o Pedro, então? Por favor, vô. Preciso de uma plateia civilizada, não de cavernícolas como o Pedro. A América foi conquistada pelos ingleses lá pelos anos 60, quando dois imperadores, um da França e outro da Inglaterra, disputavam o amor de uma rainha num país que não lembro o nome. Naquela época, o governo do dito país, de nome que não lembro, havia contraído com o francês uma dívida enorme, pois seus condes, duques e príncipes gastavam e bebiam sem pensar no amanhã. Quando foi declarada a falência total, tiveram de marcar dia e hora para começar uma confrontação própria de guerra. Conta-se que meia hora antes de tocar o trompete que ordenava o começo do confronto, os monarcas encontraram uma saída razoável para ambas as partes, além de evitar o desperdício do precioso líquido, escasso nessa época nos hemocentros. O rei da França teria dito à rainha do outro país: ou paga a dívida ou casa comigo. Ela, sem ter um só tostão nos cofres do governo, e ele, satisfeito da sua capacidade de persuasão. Casaram-se uma semana depois, enquanto caía sobre os telhados de Paris um aguaceiro agourento. Durante o banquete de casamento que ocorreu após a cerimônia religiosa, a recém-casada cruzou vários olhares eletrizantes com o rei da Inglaterra, que era um dos convidados. Lá pela sobremesa, estes dois estavam profundamente apaixonados. Mas era tarde demais. Ela tinha dado sim para o outro. O inglês, sem muito afã, lhe tinha sussurrado ao ouvido: não tem importância, vamos viver um amor clandestino. Você me desconcentra, Pedro. Eu fico quietinho, Lúcia. Nessa história de amor, as árvores da floresta e os animais silvestres foram cúmplices fiéis do vai e vem de cartas, telegramas e pombos mensageiros, que foram necessários para manter a paixão. Um belo dia, foi interceptado o correio pelas forças escuras do reino francês. Após o terrível susto que levou e para não correr mais riscos, a recém-casada viu-se obrigada a contratar a D'Artagnan, o famoso espadachim valentão. Nomeou-o carteiro da rainha. Ela sabia que precisava de um mensageiro confiável e, de preferência, armado. Entretanto, um funcionário do monarca francês, um padre sangue ruim e conspirador que, além do mais, vivia inundado de desejos insanos pela rainha do seu rei e com objetivos pouco limpos, tinha arranjado um grupo de detetives para descobrir os amores binacionais da realeza. Quando recebeu o relatório de seu Sherlock Holmes, sentiu que queimava no mármore do inferno, por ser outro e não ele, a se deliciar com a graça da rainha. Um dia qualquer, D'Artagnan leva uma carta para o rei da Inglaterra e, como ele não sabia que estava sendo seguido, cavalgava vagaroso no seu cavalo alazão. Patacó, 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 patacó. De repente,
Saíram de trás dos arbustos os sequazes do dito pai, que se chamava Richelieu. Por pouco tiram a carta do espadachim valentão, o carteiro da rainha, que de bobo não tinha um pelo, e escoltado pelo bando de os inseparáveis, que assim se chamavam quando eram 3. Porém, tinha trocado o nome por Os 4 Mosquiteiros, depois de comprarem os serviços de D'Artagnan. Armou-se um Deus nos acuda da Santa Madonna, ao estilo gregos e troianos com a carta. A dita ficou reduzida a partes de um quebra-cabeça que foi organizada depois pelo rei inglês. Não foi assim. D'Artagnan tinha uma espada assim, de grande, e ele era bem mais forte e bem mais alto. É verdade. A história não é assim. Eu deveria estar usando um chapéu de plumas. É, ele é mais baixo e eu mais alto. Oh, senhor, e onde está o meu alazão? Não. É como eu digo. Eu. Fica quieto, Pedro. Eu não falei nada. Você tá ficando maluca, Lúcio. Na carta, a rainha do outro rei lhe dizia que o amava, que estava ardendo nas chamas da paixão. Ela lhe disse também que a partir desse dia, D'Artagnan ia ser acompanhado de mais outros 3 espadachins para entregar e receber o correio. Do outro lado, numa tarde de verão, dessas que desesperam até os mosquitos mais preguiçosos, em pleno conhecimento das andanças da sua mulher, o rei francês disse-lhe: "Uma de duas mulheres. Ou você esquece esse esquálido inglês, ou eu vou condená-la por má administração dos cofres públicos." E ela, que aguardava a secreta esperança que quando fosse instalada a república, obteria o divórcio e teria a chance de ficar com a metade dos bens do marido, lhe respondeu: "Eu prefiro você." Aconteceu assim numa boa. "Ah, que fique com seu baguete e os seus mosquiteiros, que eu vou-me embora à conquista das Índias com a banda dos besouros." João, Paulo, Jorge e Ricardo eram os integrantes da tal banda, especialista em driblar tumultos e desencadear histerias coletivas. Além do mais, estavam dentro da moda por esses estilos. Eu gosto deles. Os 4 mais o rei se fizeram ao mar no submarino amarelo, escoltados por um exército de homens câmeras. Mas por um ligeiro problema de orientação espacial do capitão, viraram à direita na ilha de Groenlândia e chegaram, porém, à América. Os 5 ficaram felizes de estar a descobri-lo. Desembarcaram no cais de New York, onde os nativos lhes deram as boas-vindas. Os besouros caminharam pela escadinha deitada entre o submarino e o chão do cais, seguidos de perto pelo rei inglês, que tinha sido confundido com o servente dos músicos. Os 5 cantavam Yesterday, Laralalarala, e outras músicas nunca tocadas por esses lados. Os neo-iorquinos caíram numa espécie de delírio. Bamboleavam os braços para cá e para lá, e em coro cantavam: "Yeah, yeah, 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 yeah." Segundo as estatísticas registradas do acontecido naquele dia, 7 de cada 10 mulheres haviam desfalecido na relva úmida pela emoção de terem sido descobertas por esses rapazes liverpooltanos. Durante o tempo que durou a turnê, todas as noites, um trabalho cuidadoso de purificação cerebral, tocavam e cantavam nos estádios das Colônias Unidas da América. Depois de terminada a sua missão, um dia antes de regressar à Inglaterra, o submarino amarelo, abarrotado de aves exóticas, sementes, ouro e pedras preciosas, se despediram do povo na praça principal, com aquela canção que diz: "We're all in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We're all in yellow submarine, yellow submarine,
Elas depois partiram. E foi assim que, nos anos 60, os ingleses conquistaram a América. Fim.